Campina tem novo decreto com mudanças nas regras para conter avanço da Covid-19. Secretaria de Tributação alerta para golpe usando o site falso da Prefeitura. Como será a vacinação de idosos com idades entre 75 e 79 anos? E ainda, Campinense é goleado pelo Bahia e está fora da Copa do Brasil. Hoje é quarta-feira, 10 de março de 2021 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, anunciou que o município terá novas medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19. Da semana passada para cá, nós já vamos visitando e fazendo a inspeção em praticamente 200 estabelecimentos, já multamos diversos, já autuamos tantos outros, quanto ao descumprimento das medidas sanitárias, que inclusive vão ser endurecidas agora nessas próximas horas, trazendo uma série de limitações, trazendo uma série de medidas, como a limitação no horário de funcionamento das feiras e dos mercados públicos, diminuindo o horário de funcionamento de bares e restaurantes, trazendo algumas limitações a mais para a circulação de pessoas em shoppings, em galerias, escalonando o horário de funcionamento do centro comercial da cidade. Teremos toque de recolher em Campina? Não, também não simpatizo, não coaduno com essa ideia, acho uma ideia extremista. A Constituição Federal, e eu sou advogado, não posso jamais me apartar dela, a Constituição Federal diz que só é admitido toque de recolher no país quando da decretação de estado de sítio. Nós não estamos com estado de sítio decretado, existem as regras para a decretação de estado de sítio, não é o caso, então não tem que limitar o direito de ir e vir das pessoas. Aqui em Campina a gente tem um costume, a gente dialoga, a gente respeita. Todas essas decisões que foram tomadas nos últimos 12 meses foram decisões aqui dialogadas com o setor produtivo, com lideranças religiosas, com os trabalhadores, com as pessoas que vivem a cidade. Aqui a gente não faz uso da caneta para imposição. Então eu confesso que fico com muita pena de ver autoridades, o governador, secretários, perdendo tempo, gastando energia, tentando me atacar, tentando atacar a cidade, espalhando. Aí a gente tem visto algumas mídias oficiais tentando disseminar a ideia que Campina estaria se negando a receber pacientes. Que falácia! Só no plantão noturno de ontem no Hospital Pedro I nós demos entrada em 13 pacientes, 6 de Campina Grande e 7 de fora da cidade, inclusive a maioria de fora da segunda macro-região. Nós nunca nos negamos a receber pacientes, pelo contrário, nós temos o maior orgulho de ajudar, assim como ajudamos os pacientes vindos de Manaus. O governador da Paraíba, João Azevedo, publicou um novo decreto com medidas ainda mais restritivas para conter o avanço da pandemia na Paraíba. As mudanças começam a valer nesta quinta-feira e vão até o dia 26 de março nos municípios com bandeiras laranja e vermelha. Com o novo decreto, o toque de recolher continua. O horário é o mesmo, das 10 da noite até 5 da manhã. Só que agora, bares e restaurantes aos fins de semana devem permanecer fechados. Delivery e retirada estão liberados, mas nada de cliente no estabelecimento em dia de sábado e de domingo. Shoppings e comércio em geral também fecham aos fins de semana. E isso já vale para o final de semana agora, sábado 13 e domingo 14. Durante a semana, restaurante pode, como já se sabe, até 4 da tarde. Depois, só com delivery, até 9h30 da noite. O uso da máscara é obrigatório em todo estabelecimento. Inclusive, empresa que não cumprir pode pagar multa de até R$50 mil em caso de reincidência. Além disso, corre risco de fechamento. Academias fecham às 9 da noite. Escolinhas de futebol também. Escolas estaduais com aulas suspensas. Construção civil tem expediente das 6h30 da manhã até 4h30 da tarde, de segunda a sexta. Cerimônias religiosas só por transmissão. Nas redes sociais, o governador João Azevedo também anunciou um pacote de medidas sociais. Distribuição de 100 mil cestas básicas, distribuição de 500 mil cestas básicas para os alunos da rede pública estadual durante 2 meses, duplicação dos recursos para o projeto Acolher, que é exatamente para as instituições de atendimento
a de longa permanência para os idosos, aumentar em 50% o número de refeições diárias fornecidas pelos restaurantes populares, aquisição de 60 toneladas de peixe para distribuição com a população, aquisição de 500 toneladas de alimento aos produtores da agricultura familiar, para fortalecer a agricultura familiar e, ao mesmo tempo, beneficiar as pessoas, ampliação das ações de assistência social às famílias e pessoas em situação de rua, aumento de 42% no cartão alimentação, passando para R$ 50 durante dois meses, suspensão do corte de água pela Cagepa para as pessoas que consomem até 10 metros cúbicos residencial, pelo prazo de 60 dias, manutenção do parcelamento dos débitos de ICMS para as empresas em 60 meses. Olha, a nossa produção recebeu durante a semana diversas denúncias de usuários do transporte coletivo de Campina Grande sobre a questão da superlotação registrada dentro dos ônibus. Os passageiros temem as aglomerações devido à contaminação da Covid-19. Renato Diniz acompanhou a movimentação no terminal de integração daqui da cidade e mostra pra gente. 7h30 da manhã, no terminal de integração. A maioria dos ônibus que entra e sai do terminal está lotado de trabalhadores e trabalhadoras. Em tempos de pandemia, com a situação se agravando, a preocupação dessa gente é imensa. A STTP colocou equipes para higienizar os ônibus e o terminal, assim como tem álcool em gel para os passageiros. Mas quem usa o transporte coletivo reclama. Reclama das rotas que diminuíram o número de ônibus e reclama das rotas com poucos ônibus, mas com muito passageiro. Muita gente, muita gente. É preocupante, mas a gente tem que tocar a vida em frente, né? Enfrentar, né? Assim, precisa trabalhar, a gente tem que enfrentar mesmo, entendeu? É isso. Todos os dias? Todos os dias, todos os dias. Tem dia que vem, hoje vem menos, mas tem dia que vem muito lotado. Encontramos também a vendedora Rafaele Soares da Silva. E ela é uma passageira de risco. Está grávida. Eu estou gestante e infelizmente vem um ônibus superlotado, tem que correr esse risco e preciso trabalhar, né? Não adianta ter essa questão de cuidado em um ônibus superlotado. Diante desse problema de superlotação em linhas e poucos passageiros noutras rotas, ontem a STTP teve uma importante reunião com o prefeito Bruno Cunha Lima e representantes das empresas de ônibus. Já começamos com o grupo de estudo que a gente tem estudando o transporte na cidade para melhorar as vias, para melhorar o acesso aos corredores de ônibus, para que os ônibus assim possam trafegar com mais fluidez. Nós estamos vendo também uma proposta para fracionar o horário de funcionamento do comércio, da indústria, então isso tudo está sendo analisado. Enquanto o problema não é totalmente resolvido, o passageiro se vira como pode. A gente está andando assim, mas a gente não sabe quem é que está contaminado dentro do ônibus, né? A gente fica com cuidado porque o ônibus estando lotado demais, a gente fica arriscado a pegar o vírus e levar para a família. E a gente fala agora da vacinação contra a Covid-19. Idosos com idades entre 75 e 79 anos são o público-alvo da vez. Nós fizemos a distribuição de 50% das doses que nós recebemos para essa faixa etária. Então, todas as unidades de saúde, eles receberam essa vacinação e muitos já concluíram o quantitativo de doses que a gente mandou. A gente sabe que é insuficiente esse quantitativo e a gente vai estar até a sexta-feira recebendo novas doses e montando novamente as estratégias de estar levando essas vacinas para as unidades e concluir a vacinação dos idosos nessa faixa etária. Essas vacinas estão acontecendo onde? Estão acontecendo nas unidades básicas, né, para aqueles idosos que fazem parte, já são acompanhados pelas equipes de saúde. Então, eles receberam e os que ainda não receberam ainda vão receber a vacina nessas unidades. No próximo bloco, estabelecimentos são multados por descumprir regras de lotação e horário de abertura. E ainda, a Secretaria de Tributação alerta para site falso da Prefeitura de Campina. A Secretaria de Finanças de Campina Grande está fazendo um alerta aos contribuintes sobre um golpe aplicado em um site falso da Prefeitura de Campina Grande. O mesmo golpe está sendo aplicado em outros estados do país e será investigado pela Polícia Federal. Um site falso, usando o nome da Prefeitura de Campina Grande para lesar o contribuinte, foi retirado do ar. A descoberta foi da Secretaria de Finanças do município. Conforme a secretaria, o contribuinte poderia estar fornecendo seus dados para uma quadrilha de estelionatários, pensando se tratar
de um site verdadeiro da Prefeitura de Campina Grande, da Secretaria de Finanças. O diretor de arrecadação tributária do município, engenheiro Ramon Rodrigues, explicou como o golpe foi descoberto e orienta os contribuintes. Esse site também foi detectado sites do mesmo gênero, né, mudando simplesmente o nome da cidade, também em João Pessoa, em São Luís e Salvador. Primeiro que ele diz ser um site oficial da Prefeitura Municipal de Campina Grande, não é. Pode acarretar problemas para alguém que acesse? Sim, porque pode ser um site que vai captar senhas, pessoais das pessoas, e até mesmo se você quiser acessar esse site e solicitar algum serviço, pode ser que você ele peça dados pessoais seus, e vá utilizar de forma indevida. Tá? Então nós não, de forma alguma, nós vamos avalizar esse site, tá certo? Muito pelo contrário, o site oficial da Prefeitura Municipal de Campina Grande é o campinagrande.pb.gov.br. Esse é o site oficial que você pode acessar, receber informações e até solicitar alguns serviços, que a Prefeitura pode prestar para os contribuintes, para os cidadãos. E olha só, pelo menos 10 estabelecimentos foram autuados e multados por descumprirem medidas impostas no decreto com as medidas restritivas no combate à Covid-19 em Campina Grande, conforme o balanço divulgado pela Prefeitura. Ao todo, 150 locais foram fiscalizados. Pelo menos 10 estabelecimentos foram autuados e multados por descumprirem as medidas impostas no decreto em Campina Grande. Conforme o balanço divulgado pela Prefeitura, nesta terça-feira, ao todo, 150 locais foram fiscalizados. Devido a aumentos de casos na cidade, os estabelecimentos só podem funcionar entre as 6 da manhã às 11 da noite. A multa, em caso de descumprimento dessas medidas, pode chegar a até R$30 mil. O município não informou os valores cobrados a cada estabelecimento autuado. Em caráter preventivo, alertando a população para os cuidados com o Covid, para não aglomerar. A Força Tarefa irá fazer o decreto se cumprir. Pedimos a ajuda dos estabelecimentos e dos gerentes dos estabelecimentos, bem como donos, para nos ajudar nessa operação. A seguir, a gente fala sobre Copa do Brasil e do vexame do Campinense. A gente volta falando de futebol e de uma coisa nada boa, da goleada do Bahia em cima do Campinense. O tricolor venceu a Raposa por 7-1. Lembra daquele placar da Copa? Pois é, agora se repetiu, só que na Copa do Brasil. E foi uma das maiores derrotas da história do time rubro-negro. O rubro-negro precisava de uma vitória simples e o coração do raposeiro se encheu de esperança logo aos 17 minutos, quando o Cadu aproveitou a sobra e tocou na saída do goleiro. 1-0 para o Campinense. Só que o Bahia saiu para o jogo e passou por cima da Raposa. O empate veio 3 minutos depois, passe de Daniel, golaço de Rossi. Mais 3 minutos e o mesmo Rossi conseguiu a virada. O tricolor da Boa Terra poderia ter ampliado de pênalti com Gilberto, mas Rubem Júnior conseguiu a defesa. O Campinense também reclamou de penalidade, mas o árbitro marcou tiro livre indireto. Alif finalizou na barreira. No final da primeira etapa, contra-ataque dos baianos e Kemerson fez contra a própria meta. Gol contra, Bahia 3-1. O que já era ruim ficou muito pior no segundo tempo. Rossi, ele de novo, fez o terceiro dele e o quarto dos baianos. E não perca as contas, viu? Juninho Capixaba fez o quinto. Gilberto marcou o sexto. E Juninho Capixaba, de novo, deu os números finais à partida. Campinense 1, Bahia 7. Foi a maior derrota do rubro-negro em jogos oficiais na história. Pois é, e após o jogo, o técnico do Campinense, Ederson Araújo, falou sobre o resultado da partida e citou ausências importantes que poderiam ter contribuído para o placar final do jogo. Nesse momento, não tem nem muito o que falar, a vergonha que nós passamos é grande, nós não esperávamos. Nós iniciamos o jogo com uma estratégia de jogo, de pressionar a equipe adversária, fizemos o gol na nossa estratégia. Depois disso, erros individuais,
erros coletivos que não pode ser cometido com uma equipe do porte desse, né? A equipe do Bahia é aquilo que a gente sempre orientava a eles. Se eles chegarem, eles vão fazer o gol. E ainda nós facilitamos para eles, erramos dessa forma. Agora é levantar a cabeça e trabalhar, corrigir os erros, rever algumas coisas para poder a estreia do paraibano reverter essa situação. E o Borborema Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã. Uma boa noite, até amanhã.